Vem com paz, jogador, graciosos e graciosas, sejam bem-vindos a mais um Graças a Deus Futebol Clube. Você está gostando da nossa proposta, do nosso propósito com o Graças a Deus Futebol Clube, onde o futebol encontra a fé e a fé transforma vidas? Então vale a pena você pegar o link desse episódio, compartilhar com seus amigos, seus familiares, para que a mensagem aqui que a gente transmite chegue a mais pessoas, né? Os testemunhos de fé e de vida possam alcançar mais vidas. E claro, eu peço você para se inscrever no canal do YouTube, acionar as notificações. Também segue a gente lá no Instagram do Graças a Deus Futebol Clube e no Spotify. A palavra de Deus vai dizer assim que em um determinado momento, Jesus e seus discípulos precisavam chegar a Jerusalém, mas para chegar a Jerusalém tinham que passar por um certo lugar chamado Samaria. E ali, no discurso de Jesus com os discípulos querem passar por um caminho mais longo para não passar por Samaria. Porém, Jesus diz, a palavra de Deus diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, no futebol também é os caminhos trilhados por muitos jogadores, né? Às vezes não é o caminho que a gente quer, que a gente almeja, mas o que Deus tem para a gente. O convidado de hoje vai falar um pouquinho sobre o seu caminho de fé e de vida. Roda a vinheta. E graças a Deus. Futebol Clube. Márcio Gomes, mais conhecido como Marcinho. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja muito bem-vindo. Graça e a paz, meu irmão Vitor. Para mim é uma honra, um prazer muito grande, né? Estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, né? Não poderia receber um convite abençoado desse. Muito feliz por você estar aqui, né? A gente sabe, né? Meu irmão, né? Te conhece, né? Teve a oportunidade de trabalhar com você um pouquinho junto, né? O Lucas, mandando um abraço pelo Lucas Alexandre. Ele sempre falava de você e eu falava, não, um dia eu vou conhecer o Marcinho, um dia eu vou conhecer o Marcinho. Eu sempre falava, não, um rapaz, um homem de Deus, um cara batalhador, jogou no Cruzeiro. E hoje está aqui, né? Como que Deus é maravilhoso, né, Marcinho? Seja muito bem-vindo. Mas antes, eu preciso te presentear, tá, Marcinho? Ô, Márcio, isso daqui é um presente nosso do Graças a Deus Futebol Clube. Né? Receba aí com carinho, se quiser tirar para você ver. É uma camisa nossa, né? Para que você possa vesti-la, né? E claro, né? Que bênção. Muito obrigado, meu irmão. Jesus abençoe. Tá? Esse daí é um material que a gente mandou fazer agora, né? Vem com paz, jogador. Bênção demais, velho. Essa camisa aí foi pensada. Mostra aqui para cá, por favor, as costas, Márcio. Ela foi pensada aí naquela passagem lá do filho pródigo. Volta para casa, né? E aí a gente sabe como é que é o mundo do futebol, né? Vem com paz, jogador. Então, um presente nosso para você, tá? Muito obrigado, meu irmão. Gratidão mesmo, né? Chega participar de um grande programa desse que é seu e receber um presente desse. Glória a Deus por tudo, pela sua vida. Gratidão. Beleza. A Gabi, você pega para ele ali, Gabi? Daqui a pouquinho depois ele pega. Pode deixar na mesa se quiser. Fica à vontade, meu irmão. A casa é sua, né? Ô Márcio, depois desse brinde aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Um pouquinho da sua carreira, né? Você que iniciou lá na base do Cruzeiro, né? Fala um pouquinho como é que foi essa caminhada no futebol, como que foi traçando, né? Até chegar também uma carreira. Por isso que eu comecei falando de caminhos, porque às vezes nós vislumbramos algumas coisas, né? Mas quando a gente coloca na presença de Deus, Deus faz alguns caminhos, né? Que a gente não esperava, mas que é do propósito dele. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua carreira, como que tem sido até hoje. Verdade, né, Vitor? Primeiro que a Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Eclesiastes, né? Essa é uma palavra que eu tenho muito comigo, né? Porque durante a minha caminhada, né? Antes de chegar ao Cruzeiro, né? Todo atleta, assim, antes de chegar em algum clube grande, tudo, né? E tem sonho, ele passa por momentos difíceis, né? Porque se fosse tudo mil maravilhas, estava tudo certo. Mas tem muitos momentos que a gente passa e que é preciso passar, né? Tem até uma música do Lázaro que ela fala, né, sempre, né? Passando pela prova, dando glória a Deus, né? Então, né? A minha caminhada também não foi fácil, né? Não foi fácil. Tivemos várias dificuldades, né? Tanto eu como a minha família, né?
até porque era um investimento que na época era muito caro, né? E eu comecei a jogar, né, nas escolinhas lá perto de casa, né? Primeira escolinha que era o do Adão, na Olaria lá, no Barreiro. Depois fui Diamantinense, né? E ali começou, né, algo muito grande, muito forte no meu coração, que Deus foi colocando, né? Mas desde os 8 anos de idade eu já jogava, né? E só que muitas das vezes você não tem tanta oportunidade, né? Porque às vezes a tua família não tem condições, né? Então foi situações assim que foi surgindo, mas nada disso me impediu de chegar onde eu queria, né? E minha mãe sempre foi muito batalhadora, meu pai também, né? Então nós tivemos assim, dificuldade no começo, mas as coisas foram encaminhando, né? E acabou que o decorrer, né, de todo esse tempo surgiu algumas oportunidades, né, de estar jogando, né, com 8, 10 anos. Depois fui para o comercial do Barreiro, né? Depois voltei de novo para o Adão da Olaria e comecei a rodar. Você né? é do Barreiro? Isso, Ou ali região? da Vila Pim. Na Vila Pim sim. ali, no Barreiro de Baixo, né? E minha família, a gente sempre foi dali mesmo, né? Então a gente sempre jogava ali mesmo, nos campos ali de terra, né? Que é dali onde sai o verdadeiro ali. Já saiu muita gente Verdade. boa, né? Então, foi uma caminhada, assim, longa, né? Dolorosa, mas prazerosa, né? Então, quando eu comecei, né? Com uns 12 anos mesmo, que eu comecei a ir treinar mesmo, né? Mais forte, né? Ali foi começando ali algumas dificuldades, né? Porque a gente passa por muitas situações. Às vezes você está numa situação melhor do que um atleta, às vezes o menino ali tem uma condição melhor. Então, isso acontece muito, né? Infelizmente, até hoje também acontece. Mas nada disso me impediu, né, de trabalhar forte, né, e ter em mente que o que eu queria, né, e que se fosse da vontade de Deus, né, eu sempre falava que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, né, e a vontade de Deus, ela tem que se permanecer na vida da gente. Então, quando eu comecei a caminhar mesmo forte, né, eu comecei, um amigo meu, né, que hoje ele é treinador, né, da franquia do América, né, que chama Antonino, né, que foi um cara que me ajudou muito, né. Hoje, ele é até pai do Myron César, que hoje é treinador do Sub-20, né, do América. E na época ele me viu jogando, me fez um convite para morar em Sarzedo, né, e tinha um projeto lá. Eu acabei indo para lá, né, e não tinha dimensão e não sabia, né, do que estava por vir, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aí eu tinha tanta fé de que eu podia chegar, mas quando as coisas começaram a aparecer, né, a gente tipo assim, nossa, será que é para mim mesmo, né? E quando ele fez esse convite para mim, eu fui, né? Fui jogar, né? Mas antes de eu começar a jogar com ele, eu tive 3 processos assim que foi primordial para minha fé. Isso você já estava com quantos anos? E isso eu já estava com 12, 13 anos. E o primeiro clube que eu fui fazer um teste foi no Cruzeiro. E eu lembro que, na época, minha mãe falou, não, você vai e tudo. Eu falei, não, eu vou, né? E eu tinha um grande amigo meu que se faleceu, né, João, e que ele me treinava a semana inteira no campo do Marieta, sozinho. Eu treinava sozinho. Ele dava o treino para mim a semana inteira, né? Ele me preparava e eu jogava para ele, então ele me preparava. Então, quando surgiu essa oportunidade, que ele ajeitou esse teste para mim, ele falou, você está pronto? Eu falei, eu tô, então eu vou. E eu fiquei no Cruzeiro 2 semanas, né, fazendo teste e acabou que, infelizmente, eu não passei. Eu não passei, né, fiquei chateado, mas nunca perdi minha fé, né? Nunca perdi minha fé, era novo, né? E falei, não, ok, né? Meu pai, minha mãe ficou chateado, meus irmãos, né? Mas eu falei, não, faz parte. E depois de um tempo aconteceu uma outra oportunidade para mim poder ir para o Atlético, né? Um outro conhecido meu também me viu jogando e falou, cara, esse menino nós temos que encaixar esse neguinho aí em algum lugar. Não tem condição, essa alegria nas pernas que ele tem aí. E eles queriam marcar esse teste para mim, né? E eu falei, não, eu vou. E no Atlético eu fui, fiquei quase 3 meses, fazendo teste, né?
E na época eu peguei o time do Atlético, quando era da minha idade, era atletas que estavam na seleção na época, era o Samuel, zagueiro, o Erley, né? Então, assim, eram uns caras assim que era diferente mesmo, né? Então, eu fiquei esse tempo lá treinando, né? Fazendo avaliação. E o treinador na época era o Enderson Moreira. O Enderson? Guarda esse nome. Enderson Moreira. Enderson Moreira. É o Enderson Moreira Isso, mesmo. Enderson Moreira. E fiquei ali 3 meses, cara. Chegou no final do ano mesmo, o Paulão me chamou e falou assim, ó, Márcio, infelizmente, né, você não passou no teste, né? Você é um ótimo atleta e tudo, né? A gente até queria ficar com você, né? E naquele momento eu não entendi. Eu falei, poxa, diferente, queria até ficar com você, mas... Enfim, ele virou e ainda falou, não, volta em janeiro, né? Vai fazer uma academia pra você ficar forte e tudo. Aí eu até brinco, né? Hoje eu tô até o Hulk, né? Hoje eu tô até forte. E acabou que teve essa situação, eu fui embora pra casa. Esse do Atlético na época, onde que era? Lá na Vila Olímpica, na né? Vila mesmo, né? Treinava lá na Vila Olímpica. Às vezes, quando o treino não era lá, aí era lá em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo. Aí mandava a gente pra lá, a gente pegava o ônibus ali na Vila Olímpica e tudo, e ia embora pra lá, pra Pedro Leopoldo. Aí fiquei chateado e tudo. Aí continuei trabalhando, treinando na escolinha, treinando com o João lá, que é um cara que me ajudava muito. E apareceu uma outra oportunidade, novamente. Aí foi no América. E eu fui, meu amigo. Falei, outra oportunidade, eu vou. E fui, fiquei lá também no América. No América eu fiquei mais tempo, eu fiquei quase 4 meses. Né? E depois, também a mesma situação, falaram, olha, você é um ótimo jogador, mas igual a você, a gente tem vários aqui, né? E eu falei, tá bom, tranquilo. Fui embora para casa, cheguei em casa e minha mãe falou assim, e aí, meu filho? Eu falei, mãe, não deu certo mais uma vez. E eu não quero mexer com bola mais, falei com ela. Não quero, né? Eu vou trabalhar e vou ajudar a senhora. Vou trabalhar, vou ajudar a senhora, né? A senhora sabe, desde os 8 anos de idade, eu trabalhava na mercearia ali, então eu não quero mais. E, cara, quando eu falei isso com ela, Vitor, meu irmão, minha mãe quase me matou. Sério, ela falou comigo, o quê? Você vai continuar. Eu falei, não vou, né? Porque durante esse processo, o que me chateou, assim, foi ver a situação da minha mãe. Porque ela não tinha dinheiro mais para poder me dar. Eu ia de ônibus, Sim. sabe? Ela não tinha dinheiro mais, ela só tinha um dia da passagem dela para ela poder ir trabalhar. E em nenhum desses dias eu falei com ela, falei, mãe, eu não vou mais, pode ir trabalhar, esse dinheiro é para a senhora poder ir trabalhar. Ela falou, não, pode ir, toma o dinheiro aqui, você vai sim, e eu vou me virar. Eu lembro que no quintal de casa, na época, a gente juntava muita latinha, né? E ela falou comigo, você vai, porque aquelas latinhas ali eu vou vender elas ali embaixo e vou trabalhar, agora toma o dinheiro aqui e vai. E quando aconteceu essa terceira vez que eu não passei, aquilo me machucou muito, sabe? Machucou muito, eu falei, eu pensei comigo, falei, poxa, minha mãe fazendo de tudo, né? E não aconteceu, não é para ser. Né? Então, eu fiquei isso em mente, sabe? E acabou que eu peguei, né? Falei, não vou mais. E ela, não, você vai. E eu dei uma parada por um tempo, né? Dei uma parada, não quis mais treinar, né? Tudo só brincando na rua. Dá aquela com meus decepção, amigos. né? Que a gente dá aquela frustração, né? Sabe? De que você tinha condições de estar ali. Às vezes os caras não te seguram por uma situação ou outra. Eu passei algo semelhante, assim, cara. No Atlético. Eu tive a oportunidade, igual você, consegui ficar 15 dias no Atlético, fazendo, né, um período de treino. Lá perto da Vila Olímpica mesmo, um pouquinho ali para cima, ali no Planalto. E também crente que vai virar, né? Mas não virou, foi uma situação até muito chata na época, porque a gente estava treinando e tal, e faltava um pouquinho para ficar ali, aí até me lembro de Getúlio. Getúlio era o técnico. Uhum. Getúlio estava fazendo avaliação lá. Aquele jeitão dele não muda. Anos depois tivemos uma situação, você que me deu pau no Atlético. Eu logo, gente boa, maravilhosa. E eu já não tive a mesma... Eu tive a perseverança, mas não tive mais portas abertas, assim, de oportunidade de ir em grandes clubes, não. Eu tentava as peneiras do Cruzeiro, do América e tal. Mas ali, quando eu tive aquele não também, cara, uma situação que chegou outros garotos, a gente viu que estava vindo por indicação e tal. Eu mais um outro rapaz.
Nós, tipo assim, olhando um pro outro, que tava tudo bem, cara. Do nada, assim, nós fomos embora, os meninos entraram no nosso lugar, jogou. E foi a primeira decepção que eu tive no futebol. Assim, eu tava com uns 11 para 12 anos também, cara. Eu lembro direitinho, assim. Não é fácil, né, cara? Não é fácil, assim. Não é, sabe? E tirar essa força para continuar. Não é porque você olha pro lado, tem sua mãe, tem seu pai, seus irmãos, todo mundo ali colocando uma fé muito grande em você, né? E acaba que acontece uma, duas, três vezes situações que você não conseguiu ir, então você acaba e fala, poxa, todo mundo apostou em mim, mas infelizmente não deu certo, né? E então você fica chateado, querendo ou não, você fica um pouco frustrado, né? Mas a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, sabe? E eu sempre tive muita fé, né? Mesmo falando, não, mas não vou porque eu estava sentindo a dor que a minha mãe estava sentindo. E que, pô, não deu certo de tudo, mas vai continuar tentando. Mas eu falei, não, eu vou parar para me poder ajudar a minha mãe, né? Para me poder ajudar ela e não vou querer mexer mais. Só que a gente faz os planos, mas a palavra final, ela vem de Deus. Aí não tem jeito, meu amigo. E logo depois, assim, acho que foi em janeiro, foi aonde entrou o Antonino, que me procurou o João e falou, não, eu preciso desse menino aqui, nós vamos jogar um campeonato aqui, chama até Integração. Cruzeiro, Atlético, América, todo mundo joga, né? E ele falou, Marcinho, vamos, precisa de você lá e tudo. Eu falei, cara, eu não sei. E minha mãe, o quê? Ele vai. Eu falei, não, mãe, eu tô... Não, ele vai. Aí eu falei, não, eu vou. Sua mãe? Você não falou? Aparecida. Dona Aparecida. Dona Aparecida. Aí o João falou assim, não, Aparecida, nós vamos... Eu falei, não, João, eu não quero ir, cara, e tudo, né? Vou ficar aí tranquilo, jogando pra sua escolinha, vou... Aí minha mãe, não, você vai sim, você vai sim. Aí o Antônio me ligou e eu fui. A gente foi para Sarzeto, fez uma preparação muito boa, sabe? O Myron também treinava com a gente, né? Fizemos uma preparação muito boa e acabou que depois ele fez uma parceria lá em Florestal com um presidente lá na época, né? Que era prefeito, acho que chama Fernando. E a gente teve que mudar para lá, né? Aí falou, ó, nós vamos ter que mudar de cidade. Aí eu, como assim, né? Florestal, eu não conhecia nada... E tudo, né? Mal Barreira, aí eu já tava com 18 anos. Nossa, já tinha passado 5 2006. Tava com 18 anos já. Aí o João falou, não, você vai. E tudo. Eu falei, não, João, outra cidade? Não, vai. E o Antônio, não, mas eu preciso de você. Então nós vamos. Fomos pra lá, mudamos pra Florestal. A gente morava em cima de um depósito lá do Fernando, tinha uma concentração, tinha uns quartinhos, né? E as pessoas veem, né? Quando a gente conquista algo e tudo, só vê a parte boa. Mas não vê o que a gente sofre, né? A aguinha gelada. Doido pra tomar um banhozinho quente. Essa hora você lembra de casa, lembra da mamãe. Vai tomar banho, meu filho. Então, foi assim... Aquele colchão Seu Madruga, nossa, né? Que não tinha jeito, meu irmão. Era aquilo mesmo, né? Então, assim... E minha mãe fazendo de tudo, cara. Tudo, né? Pra poder ir, fui... E eu lembro direitinho que faltando, acho que um mês, né, para a competição começar, né? A gente estava numa preparação muito boa, a gente tinha uma equipe muito bacana, né? E eu lembro que minha avó faleceu, mas ela sempre foi cristã, né? E tudo, né? E ela sempre orava muito por mim, né? E quando ela faleceu, né, a gente sentiu uma falta muito grande dela, né? Era muito forte e tudo, né? Passou mal, aí do nada deu um AVC e depois, né? O Senhor a recolheu, ela tá na glória com o Pai hoje, né? Então, e quando a gente falou assim, olha, agora é a hora, né? Vai começar o campeonato e tudo, e a preparação foi muito boa. Eu fiz aquela preparação como se fosse o último campeonato da minha vida, sabe? E, cara, era loucura. Time pequeno e tudo, era físico, era quase a semana inteira, aquilo, e eu treinava, cara, como se fosse o último treino da minha vida. Fala, cara, acho que é a última cartada minha, né? E eu vou... E o Antônio sempre foi cristão, né? Os meninos também, então eles iam, né? A igreja sempre me chamava, mas assim, vamos, e tudo, eu ia, e tudo também, né? Ia, e teve um dia que eu orei, né, e falei ao Senhor, que seja feita sempre a tua vontade, né? Porque eu sei que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável.
né? Que a gente possa fazer um ótimo campeonato, né? E que muitos possam ir para onde o Senhor for levar, que seja feita a sua vontade. E, cara, o campeonato começou e eu comecei a fazer gol. Comecei a fazer gol e não parava, fazendo gol, fazendo gol, fazendo gol. Aí começou os confrontos dos times grandes. Sim. Pegamos o Vila lá em Nova Lima. Perdemos o jogo, mas eu joguei muito bem, isso em 2006. O campeonato chamava Integração. Eu joguei muito bem, destaquei, os caras do Vila me queriam lá e tudo. E o Antoninho falou, não, ainda não é a hora. E tudo, calma e tudo. E eu bem tranquilo. Mas assim, eu falei, não, o senhor falar isso mesmo, pra mim tá tranquilo, sem problema nenhum. Aí, beleza. Aí depois nós pegamos o América, nós perdemos também. Mas eu fui muito bem no jogo, e os meninos me conheciam, porque eu tinha feito teste na época e tudo. Ô, neguinho ali, pô, e aí, Marcinho, bacana, cara. Né, tem umas coisas, pô, Marcinho, correndo pra caramba, velho. Por que o cara não ficou com você aqui? Eu falei, não sei, mas tá tranquilo. Beleza. Tá, aí veio o Atlético. Mesma coisa. Mesma coisa. O Anderson, que eu te falei no começo, que tinha me dispensado lá no Atlético, ele já não estava lá no Atlético mais. Ele tinha ido ser auxiliar do Cruzeiro, do Ricardo Drubsky. E nós jogamos contra o Atlético lá em Florestal. Nós perdemos o jogo, mas eu arrumei um alvoroço danado lá dentro. E tudo. Salseiro. E os meninos do Atlético, não, neguinho, que isso e tudo. E os caras queriam marcar para me retornar. Aí o Antônio falou, não, Marcinho, vamos esperar mais um pouquinho. Tem mais um jogo contra o Cruzeiro e tudo, né? Vamos esperar, né? E nisso tava destacando bem, era eu, né? O Wagner, o Cirvolei, que são de Betim também, né? A gente sempre ia junto para Florestal, toda segunda, né? Pegava no metrô com o Eldorado aqui e a gente ia para lá, todo mundo junto. E falei, ok, tranquilo. No jogo contra o Cruzeiro, meu irmão, foi assim, foi o sobrenatural de Deus. Eu falo que ali foi onde Deus falou assim, agora. Nossa, começou o jogo, né? Aquela pegada ali, time grande, né? A gente time pequeno, só marcando e pegando no contra-ataque, aquela situação toda, né? E eu lembro que os meninos falaram assim, Marcinho, é hoje, velho. Hoje é seu jogo, é hoje. E minha família toda tava na arquibancada. Oh. Minha mãe, meus irmãos, né? Meu pai, tava todo mundo, os amigos meus. Cara, no primeiro lance do jogo, né? Os caras metendo a pressão, nós pegando o contra-ataque. O lateral direito, nós cruzou, não lembro se foi o Rodrigo. Né? É Rodrigo, lá de Oliveira. Ele cruzou, a bola passou a entrar. O Rafael hoje, que tá no São Paulo, que era o goleiro. Ele tentou sair, ela passou. Na hora que ela passou, ela sobrou. Eu, de cabeça. 1-0 pra nós. Nossa! Aí já saí correndo pé da arquibancada, a família toda tava lá comemorando. Beleza. Aí acabou o jogo, né? E tudo, a gente perdeu o jogo, né? 4-2, né? Mas a gente foi muito bem no jogo, né? E time assim de menor expressão, a gente tem mania, acabou o jogo, a gente tá ali, senta no campo, vai alongar, batendo papo. E nisso eu tô sentado de costa, não tava vendo nada, e todo mundo assim, a gente fez uma roda. E eu tava de costa e a comissão técnica do Cruzeiro toda conversando com o Antonino. Aí tava o Anderson Moreira, que tinha me dispensado lá no Atlético, tava como auxiliar. O treinador era o Ricardo Drubsky. Aí tava uns 8, 9 da comissão técnica com o Antonino conversando com ele. E nisso, batendo papo, os meninos, não, Marcinho, você foi bem. Eu falei, não, mas vocês jogaram pra caramba, cara. Nosso time foi bem, né? Não tem jeito de a gente bater de frente aqui, mas que todo mundo foi bem, né? E tudo, cara, não, mas você correu demais, velho, o que você fez com esses caras aqui. Tanto é que nesse jogo, eles, no final do primeiro tempo, eles trocaram um dos zagueiros. E eu não lembro qual né? E tudo. Aí os caras falaram, não, Marcinho, tá? Eu falei, não. Falei com eles, glória a Deus por tudo, cara, né? A gente que foi bem, todo mundo foi bem. E nisso a gente conversando, então... Quando eu assustei, os meninos falaram assim, não, Marcinho. As meninas olhando pra mim, o que foi? Tudo. Ele falou, não, tem um monte de cara ali. Os caras tá vindo andando pro lado de cá, os caras vão vir em cima de você. Em cima de você e tudo. Aí eu falei, mas... Não, pô, os caras estão vindo aí. Aí, de costas assim mesmo, eles vindo. Aí o Antônio falou, levanta aí, turma. E tudo, levantamos, todo mundo. Aí o Ricardo Drubsky veio, né? Tava ele, o Anderson, a turma, a comissão técnica toda, falou assim com a gente.
parabéns, né? Fazia tempo que não tinha uma equipe que dava um trabalho aqui pra gente, né? E tudo. Vocês foram muito bem, elogiaram a gente, né? E tudo, parabéns, tava bacana, bacana. Aí eles me falaram, estão liberados tudo. Aí na hora que eu tô saindo, ele falou, não, você não. Você espera aqui. Meu Deus. Aí, na hora que ele falou isso, eu... Nó, até pra descontrair, que eu acho que eu não caguei na hora, porque eu acho que não tinha bosta pronta. Aí você com aquela ansiedade, eu comecei uma suadeira, assim, sabe? Sabe quando você... Na ficha não cai? Sim. Porque eu fiquei assim, ele falou, não, você fica. O Ricardo falou comigo, você fica. O show some, né, cara? Cara, eu lembro que eu fiquei assim, eu paralisei, eu olhei pra arquibancada. Quando eu ia pra arquibancada, a primeira pessoa que eu vi assim, minha mãe. Eita. Aí eu olhei, aí ela tava assim, ó. Aí eu virei. Tá, aí o Antonino falou, tranquilo, Márcio? Eu falei, tranquilo. Tranquilo nada. Tranquilo nada. Igual maravilha. Aí talvez a comissão técnica toda assim, cara. Ele falou, como é que você chama? Eu falei, Márcio e tudo. Parabéns pela partida que você fez, Márcio. Eu nunca vi um atacante aqui jogar aqui dentro, fazer o que você fez. E tudo. Falei, obrigado, né? Falei, glória a Deus, né, por isso, né? E ao professor Antonino aí que me deu a oportunidade, né? E a gente muito humilde, cara, sabe? Né? E a gente não consegue nem olhar na cara. Sim, tipo assim, né? Grandeza de Cubigande, os caras, postura, e a gente... É algo que é tão distante, sabe? Né? E a gente que vem, né, de baixo, assim, fica tão distante. E quando acontece, é o que você falou assim... A gente fica assustado. Deus! É onde a gente acha que conhece o nosso Deus, a gente não conhece. Numa situação dessa. E assim, eu fiquei assustado mesmo, sabe? Mas aí, tranquilo, eles conversando e tudo. Falou, olha, segunda-feira a gente quer você aqui. Eita, glória! Meu irmão, eu vou falar com vocês, cara. Eu não consegui chorar na hora. Eu só consegui olhar pra trás, assim, sabe? Pra ver minha família, assim. E ver minha mãe, assim, né? E na hora passou tudo na minha cabeça. Todo o sacrifício que ela fez, sabe? E esse da latinha aí, que pra mim foi assim, foi a parte, assim, que me arrebentou, sabe? E eu fiquei olhando assim, aí eu falei, pô, Aí eu falei, não, mas eu vou... Ele falou, aqui? Aí ele falou, não, segunda-feira eu quero você aqui, 8 horas da manhã. Era na Toca? É. O jogo na Toca na Toca 1, lá dentro da Toca. Toca. Falou, eu quero você aqui, 8 horas da manhã. Falei, tá bom, eu vou lá buscar minhas coisas, porque tá em Florestal e tudo. Falou, não, eles vão trazer pra você. E tudo. Falei, não, só pode ficar tranquilo que eu vou vir. Eu vou lá buscar minhas coisas, mas eu vou vir. Eu vou vir, né? Eu quero agradecer os meus amigos lá e tudo. E eu nem sabia que eu já ia assinar contrato. Pra mim, eu ia vir pra poder fazer teste de novo. Porque eles falaram, você teve um tempo aqui, né? Eu tive aqui e tudo, né? Eu fui dispensado. Aí o Enzo falou, eu te conheço. Eu falei, eu também, professor. Eu também te conheço, professor. Eu falei isso. Eu fiz teste no Atlético lá, não passei. Falei, eu lembro mesmo, por isso que eu falei com o Ricardo, né? Aí, beleza. Aí eu, sem acreditar, assim, sabe? Os meninos do nosso time, cara, na telinha lá, na tela do outro lado, esperando, assim, sabe? E legal que todo mundo torce um pro outro, né, cara? Assim, né? eu falo que um dos melhores momentos que eu vivi, assim, sabe? Florestal, assim, foi um momento, assim, marcante demais pra minha vida, porque a turma era muito, assim, unida, sabe? Os meninos não torciam muito pelo outro, né? Não tinha vaidade, sabe? Isso é muito bacana. Todo mundo no mesmo fase. propósito, no mesmo objetivo. Então, aquilo ali me marcou muito, sabe? E quando eles acabaram de falar comigo e tudo, até o pessoal da comissão técnica das outras categorias de base, né? Que estava lá assistindo o jogo, das outras categorias, desceram também e tudo, começaram a comentar um com o outro, falando, cara, que esse menino, quem que é esse neguinho aí? Cara, não tem condição de ver esse menino fazer o que ele fez aqui. Então, assim, aí eu fiquei assim, né? E o Antonino foi... A gente saindo e falou comigo assim, ô Marcinho, e aí? Eu falei, professor, eu não sei o que falar, né, cara? É Deus, Senhor, né? Obrigado, né? Eu não sei o que falar. E tudo. Ele falou, tá vendo? Na Bíblia fala, Eclesiastes, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, chegou a sua hora. Falei, mas como é que eu vou fazer para ensinar alguma coisa? Eu não sei. Eu falei, eu não sei, filho, só vem. Falei, bacana. Aí fui em Florestal,
né? Não fui. Eles não deixaram nem eu ir em Florestal. E minha família toda do Barreiro ali. Sim. Aí eu fui pra lá, na hora que eu cheguei perto dos meninos, os meninos falaram, e aí, Marcinho, e aí? Falei, cara, eles pediram pra mim vir pra cá, velho. Segunda-feira eu vou apresentar aqui. Cara, Que festa. aquilo ali, os meninos me abraçaram, cara. Foi uma emoção tão grande, sabe? E tudo, alguns choraram, eu também. Aí essa hora aí não aguentei. Aí, sabe? Eu fiquei assim, a ficha não tinha caído. Sabe? Eu olhava, eu via aquela estrutura assim, ó. Aí eu falava, Senhor. E assim, eu fui pro vestiário, começando, a gente comemorando. Nós tínhamos tomado 5-2, 5-3. Mas e a gente título, comemorando né? e tudo, os meninos gritando meu nome no vestiário. Né? E aí tomei banho, aí ficha não caindo. E eu falei, cara, Deus, ó, pra você ver a fé, né? A nossa, como é que é, né? É só Jesus mesmo. Só Jesus mesmo. Eu peguei e subi, né? Fui embora, subi. Na hora que eu saí lá no portão, minha família tava toda lá. Aí falou, e aí, nego, tudo, minha irmã, então eu falei, eles pediram pra me apresentar aqui segunda-feira. Nossa! É outra festa. Aí foi outra festa, aí todo mundo veio, me abraçou. Tinha os pais de alguns atletas do Cruzeiro que tava lá na saída também, porque esperavam os meninos depois. Mas vendo ali, vendo esse menino e tem que estar assim, aqui. não, esse menino mereceu e tudo, e falando, sabe? É. E minha mãe chorando, cara, e eu procurando minha mãe, fui abraçar ela, né? E tudo. Minha família toda ali, a gente se abraçou, né? E eu fui embora pra casa. Quando eu cheguei... Olha pra você ver como é que as coisas de Deus é, e a gente não tem que entender. A gente tem que crer e saber que Deus está no controle de tudo. Amém. Quando eu cheguei em casa, né? Fui chegando na rua assim, tinha um monte de gente na rua. E eu sem entender nada. Os Era amigos 2000 meus... e... 2006. Não tinha WhatsApp. Tinha, Não tinha nada disso. Aqui, eu não sei como que o pessoal ficou sabendo que o pessoal do Cruzeiro tinha me escolhido. Eu peguei, cheguei. Quando eu cheguei assim, na rua, tudo, tinha uns amigos meus na rua e tudo. Nobre, parabéns. Porque meu apelido lá é Pita. Você chegar lá e falar Marcinho. Nem sabe. Aí, não, parabéns, Pita e tudo. Eu falei, não, obrigado. Como é que você... Não, nós ficamos sabendo aí e tudo. E eu falei assim, pô, a família toda lá. Tinha WhatsApp, né? Não tinha nada. Como é que esse povo ficou sabendo? É Deus, meu irmão. Não tem... Aí, beleza, cumprimentamos, tranquilo. Aí foi onde começou. Aí foi onde a realidade começou a cair. A ficha caiu. Foi, né? a ficha caiu, né? Eu cheguei na segunda-feira, humildezinho, com minha... Esse daí, como é que foi Cara, a segunda, mano? Eu tinha que estar lá 8 horas da manhã. Eu cheguei por volta de umas 7h20, porque eu sempre fui muito chato com horário. Sempre, isso na minha vida toda. Até hoje. Eu percebi. Que benção, que benção. E os meninos falaram assim, aí minha mãe falou assim, não, meu filho, eu falei, não, mãe, 8 horas que eu tenho que estar lá. 7h20 eu tô lá. Eu cheguei lá, era 7h10, por aí. Eu lembro que foi até de táxi. Né? É. Não sei onde nós arrumamos dinheiro. Minha mãe, toma, vai de táxi. E eu fui, eu fui sozinho. Peguei um táxi, fui. Cheguei lá, né? Na hora que eu cheguei na portaria, tudo, falei, não, o pessoal do Cruzeiro pediu pra mim, você que é o Marcinho? Falei, sou. Falei, não, pode entrar, filho. E assim... Que começa a sua história. Aqui é na hora que entrou. Começa a sua história. O cara parou lá, entrei pra dentro. Aí, cara, eu lembro direitinho, ô Vitor, eu tinha uma sacolinha, tipo essa daqui, ó. Sacola mesmo, era uma sacolinha, eu não tinha bolsa. Uhum. Era uma sacolinha assim, com a chuteira minha e a caneleira mesmo. E aquela chuteira assim. Eu peguei, tô indo com ela. Aí o pessoal me recebeu lá, falou, não, vem no vestiário aqui. E na hora que eu cheguei no vestiário, o elenco do Cruzeiro tava todo lá, só todo mundo. Todo mundo. Eu tinha jogado. Seu ano qualquer? 88, né? 88. Aí tava a turma toda lá, só, no vestiário. Aí eu cheguei, né? Sacolinha na mão, cara, assim, bem... E olhando aqueles caras, chuteira da Nike, Adidas, né? Um monte de gente patrocinado e aquela coisa toda. E eu cheguei na porta do vestiário assim, aí o menino me apresentou lá, e falou assim, ó, esse é o Márcio, a partir de hoje ele faz parte do nosso elenco aqui. Eita. Aí os meninos, bacana, tal.
Já Bacana sabia assim. o trabalho que você Não, já tinha dado pra eles, né? Bacana assim, né? Tipo assim, Aí eu lembro direitinho, o Luquinha, né? O Lucas Chiaretti. Ele é 8'7". E no campeonato era de 8'7". Eu tava jogando com uma categoria acima da minha ainda. Aham. Aí eu peguei, tô com a bolsinha, aí era até o Carlão roupeiro. Aí ele falou, chegou um produto novo. Porque os caras gostam Aqueles Aí, batismos. Né? Gosta. Aí o Luquinha lá no fundo, lá, né? Esse Luquinha aí, toda vez que eu encontro com ele, a gente conversa, eu falo a mesma coisa. Ele falou, aí, ó, vocês deram mole pro neguinho aí, ó. Aí, ó, atacante aí, vocês que é atacante, vocês se viram aí agora. Aí, meu irmão, eu já tava aqui, eu já não conseguia nem olhar na cara. Cima, né? Aí eu peguei minha roupa, e me deu a roupa, e eu trocando direitinho, troquei, tudo, uma humildade. Aí a primeira amizade que eu fiz foi com o Luiz Fernando, Luizinho, o cara, ele jogava no Real de Caeté. Aí a primeira amizade assim, que eu fiz foi com ele. E tudo, sabe? Muito humilde. Hoje ele tá nos Emirados aí, é meu irmãozão. Até hoje tá jogando e tudo, a gente encontra direto. Ele é de Carmo da Mata, foi de Vinópolis ali. Sim. Aí ele falou, seja bem-vindo aí, neguinho, tudo. Falei, pô, obrigado, cara, tudo. Aí o supervisor falou assim, ó, você vai ficar no quarto com o Luiz Fernando e tinha mais um. Falei, bacana. Ele falou, não, tá, pode deixar que eu vou cuidar do neguinho aí. Benção. Aí troquei de roupa, aí nós fomos treinar. O primeiro treino já, na segunda-feira era físico mesmo. Né? Físico. Tá doido? Primeiro treino, aí começou, aí vai e tal. Estiquei, meu irmão. Os caras falaram, não tem lógica, não. Estiquei e tava assim, longe dos atletas. E olha que eu nunca tinha feito base na minha vida. O Cruzeiro me contratou com 18 anos. E é difícil o clube contratar um atleta com 18 anos, assim, né? Júnior, primeiro ano de júnior. E eu lembro que depois o cara gritou, ô, neguinho, calma aí, neguinho, espera nós. Aí eu já esperei tudo, eu falei, não, velho, desculpa, é porque eu, pô, tô acostumado Dá tiro tudo, né? E eu aqui. não, calma aí, neguinho, segura aí, você tá doido, calma aí. Tem jogo, senhor, calma pro jogo. E tudo, aí foi indo, né? E só que em momento algum, né? Nunca deixei de agradecer ao pai, sabe? Nunca, né? Eu fiz questão, né, de voltar lá em Florestal, né? Peguei um final de semana, nem avisei que eu ia lá, porque eu não podia continuar jogando no campeonato do Cruzeiro, né? Porque eu estava inscrito pelo Fluminense. Sim. Então eu treinava a semana inteira no Cruzeiro e ia jogar no final de semana lá em Florestal. Então eu tinha que estar lá com os meninos. Sim. Mas toda vez que eu aparecia lá, os meninos, ó, Marcinho, veio, então nós vamos ganhar e tudo. E na época eu deixei de ser artilheiro, acho que foi por causa de 1 ou 2 gols e tudo, né? E foi até o Jonathan que foi artilheiro, que é de Nova Lima, tava tendo o América agora, que é amigão meu também. Jonathan Jesus? É, ele mesmo. Ô, Jonathan, o convite pra você ir. Não, e aqui, pode ter certeza que ele vem. Eu tava conversando com ele agora há pouco ali. Benção também. E aí... Tem um golaço, aquele último gol dele que eu tô... Contra o Atlético, Ali eu até brinquei com ele, né? Você fez o gol pra aposentar, né? Foi o gol pra aposentar. Eu falei isso com o Lucas, eu tava assistindo o jogo e falei, Lucas, fez o gol pra aposentar, cara. E aí já começou, quando que você estreou mesmo pro Cruzeiro, como é que foi? Aí começou, aí quando acabou a integração, aí eu falei, eu vou ficar treinando aqui. Aí eu assinava os contratos lá na Toca 2. E eu tava num treino lá, acabou o treino, eles falaram assim, Marcinho, ajeita lá e tudo, toma um banho, né, almoça, e 1 hora a gente vou te pegar, né, tinha um motorista lá, vou te pegar pra gente ir lá na Toca 2. Aí eu falei, tá, vou fazer lá e tudo, não precisa assinar o contrato. Em 1 semana que eu tava lá. Aí o contrato? Ele falou, Nó, falei, tá bom. Aí eu tinha um celularzinho, eu liguei pro Antonino, falei aqui, ó, os caras falaram que é pra mim ir lá na Toca 2 lá pra assinar um negócio lá, eu não sei o que é não. Ele falou, só assina. Ué. Ele falou, só assina. Eu falei, então tá bom. Aí subi lá, fui e assinei. Ele falou, ó, a gente vai fazer um contrato com você aqui de 1 ano. Se você se adaptar, a gente vai renovar para mais 2 anos. Nós vamos te dar uma luva aqui, tá? É um acordo que eu fiz com o Antonino, nós vamos te dar uma luva aqui de 50 mil. E eu tô acostumado com 2, 5 reais, 10. E eu falei, que isso, esse cara deve estar doido, isso aí é doido.
Aí eu falei, tá bom, beleza. Só assina. Só assina. Assinei e desci. Desci, tudo, né? Depois a gente foi treinar, era 2 períodos. Treinei e tal, bacana. Aí foi começar o Campeonato Mineiro. Aí eles já me inscreveram no Mineiro, né? Júnior, aí foi minha estreia, foi em casa. Aí eu comecei no banco, né, e tudo. O ataque era Jonathan e Guilherme. Meu irmão, como é que desbanca esses homens? Era só Jesus, meu filho. Falei, mas com Jesus não tem jeito, né? Não tem erro, né? Não é. E aí, na minha estreia foi muito bacana, porque eu não lembro se foi 4-0 ou 5, né? Eu lembro que eu não fiz gol, mas eu dei uns 2 passes pro jogo, né? E tudo correndo bastante. Aí depois nos outros jogos eu já fui pegando confiança, o treinador o Enderson. Aí o Enderson, olha só pra você ver. O Enderson passou a ser o técnico. Né? Aí o Enderson, que tinha me dispensado lá no Atlético, o Ricardo Grupos foi para outra função e foi para diretor e colocou ele como treinador. Aí, meu irmão, aí eu falei, caramba, esse cara me dispensou lá no Atlético, aí ele virou treinador aqui. E agora? Aí eu lembro direitinho. Ele foi e me chamou, falou assim, Márcio, aquela vez não deu certo lá e tudo, né? E agora você tá aqui com a gente, foi contratado, né? E eu também aprovei a sua contratação, né, e tudo. Então, agora nós vamos trabalhar junto. Eu falei, não, professor, nós estamos juntos. Não era para acontecer lá não era para acontecer, era aqui. E agora nós estamos aqui, agora o senhor pode contar comigo aí, né? E ele falou, não, ótimo, muito bom ouvir isso de você, filho. E a gente foi jogando Campeonato Mineiro e tudo. E foi essa safra aí também que fez o Enderson, o nome do Enderson, se consolidar também, né? Que esse elenco aí eu lembro muito. Porque na base, o nome dele começou. Nossa, a base é o Enderson, o time do Enderson, os meninos, o Guilherme. Isso. Você e o Jonathan. O Jonathan, tinha o Vinícius. Então, assim, Paulinho Dias, Aldo. O nosso time era muito. O Maicon. Né? Então, o nosso time era muito, assim, forte. O Rafael, goleiro. Que tá no São Paulo hoje. E eu lembro que quando acabou o Campeonato Mineiro, né? Aí tinha a primeira viagem nossa, e eu nunca tinha viajado de avião. A primeira viagem, lá para o sul, brasileiro sub-20. Nós íamos ficar numa cidade que ficava divisa com o Uruguai, Santana do Livramento. Depois vocês põem lá e procuram. Meu irmão, pensa num frio. Pensa num frio. Eu falei, não tem condição, não. Isso aqui não tem lógica, não, esse lugar, não. Só que durante o processo aí, todos falando, nós vamos de avião e tudo. Eu falei, pronto. E eu cagão pra Como caramba. é que fala com a turma? Como é que você fala que não... Aí eu aqui, ó, não. Pô, já viajou de avião? Né? Já viajou de avião, Márcio? Já. Já. E eu contava tudo pros meninos, amigos nossos de Florestal. Que às vezes eu ia lá, aí eu falava, e aí? Falei, vou fazer uma viagem agora, nós vamos lá pro Rio Grande do Sul. Santana de Livramento, nome do lugar. Eu nem sei o nome do lugar. Aí eu lembro que o Cruzeiro deu uma bolsa e tudo, aí me deu um blusão lá e tudo. Cara, aí... equipado, aquele negócio bacana. Eu falei, nossa, Deus. E eu falava, ô pai, tá acontecendo. Tá acontecendo. E aquilo eu mandava pra minha mãe, pra minha tia, e falava com ela. Falei, nós vamos viajar agora, nós vamos de avião. Minha mãe, de avião, meu filho? Falei, mãe, de avião. E tudo. E eu vou falar com a senhora. Ela falou, nem, meu filho, só vai. Só vai, tudo. E meus irmãos, assim, ficavam, sabe? Nossa, velho, bacana. E fomos para essa viagem, né? E primeiro campeonato meu fora, né? Nós perdemos até pro Corinthians nas quartas de finais e tudo. Aí voltamos. Aí onde começou a nossa preparação para a Copa São Paulo. Aí, meu irmão, é onde eu falo, né? Foi um tempo que... onde eu acho que o atleta, ele... Quando ele tá numa escolinha normal, né? De menor expressão, ele dá a vida ali, cara, ele quer chegar, ele faz de tudo. E às vezes, quando você vai para um clube grande, o que você faz? Às vezes, acomoda. Eu assinei. E nesse período, desses 3, 4 meses, eu dei uma acomodada. Eu deixei cair. Faltando uns 2 meses para a Copa São Paulo. E tudo. Aí eu tava acomodado, aí nos jogos eu não tava jogando bem. O Enderson me chamou na sala. Isso foi em novembro, por aí. E falou comigo assim, você tá bem? Tô, tranquilo, de boa.
Por quê, professor? Não, que massa, porque você deu uma caída muito grande. Cadê aquele Marcinho lá de Florestal? Cadê aquele Márcio do começo aqui, de março, que chegou aqui? Que todo mundo tinha que te xingar pra você parar de correr. Um trabalho físico, você tava 5, 7 metros na frente de todo mundo. Cadê aquele Márcio? E aquilo, aí minha ficha começou a cair, porque eu acomodei e eu só olhava pro rosto dele assim, e a comissão técnica toda assim, ó, dentro da salinha. E tinha conquistado, né, um degrau, mas não tinha... Mas não tinha consolidado ainda, sabe? Exatamente. Não tinha, assim, firmado, né? Então, acabou que eu dei aquela acomodada. Porque, querendo ou não, você vem de um lugar de uma humildade muito grande. Aí, os negócios... aconteceu assim. Muda, né? Isso muda. É um perigo. O patamar muda. O certo é você não deixar cair, porque quando você tá num clube grande, cara, você tem que matar um leão por dia. Porque vai e vem menino todo dia. Toda semana chega 20, 30 meninos fazendo teste. Cruzeiro, Atlético, América, São Paulo. É tudo assim. E a gente sabe? tem compartilhado muito nessa mesa aqui, Márcio. Bom você tocar nesse ponto aí. Outro dia eu estava até ouvindo o Sobs, Rafael Sobs falando sobre essa questão do talento, né? Quantos talentos ficam no meio do caminho? Aqueles que chegam no final, às vezes os caras são até medianos do que os outros, mas o talento às vezes acomoda e o cara não tem fome. O que tem fome é o cara que vai chegar mais longe, né, nesse foco, assim. Você teve essa chamada do Anderson lá, ainda bem, né, cara? Ainda bem. Eu falo que o melhor treinador que eu trabalhei na minha vida, de base até profissional, porque eu trabalhei com ele só na base. Mas de todos os treinadores, o Anderson, para mim, foi o cara que me ajudou muito. Que me elogiou quando tinha que elogiar, mas me deu uma alinhada na hora que tinha que dar mesmo. Aquele puxão de orelha que eu tava precisando. Mesmo. Porque aí eu cheguei, acomodei, aí dei uma recuada da igreja, que eu ia direto lá em Florestal, tava sempre na presença, e lá na toca, os meninos iam. Aí eu ia uma vez e tudo, os meninos sempre chamavam. Aí eu dei aquela acomodada. Os ambientes começam a mudar. Aí foi aonde eu comecei até deixar de ir um pouco, às vezes, na casa da minha mãe. Eu ficava mais na toca e tudo. Dava uma volta com os meninos. E quando eu comecei a cair de produção, ele me chamou. Tava faltando 2 meses para a Copa São Paulo. Ele falou comigo assim, ó, na mesa. Falou, ó, você tem 1 mês para você melhorar. Se você não melhorar, eu não vou te levar para a Copa São Paulo. Cara, aquilo ali para mim, porque Copa São Paulo todo mundo quer... É vitrine, que é né, vitrine, mano? Todo mundo quer jogar, quer estar ali no meio do bolo. E naquilo, aí minha ficha caiu. Mas ali caiu, mas caiu assim. Que eu lembro que eu saí da sala dele assim, né? E os meninos, né? Eu sou um cara muito brincalhão e tudo. Eu saí da sala dele assim, fui pro vestiário, cara. Cabeça baixa, troquei de roupa. Tomei um banho. Esse cara falou, Marcinho, tudo bem e tal? Eu falei, tranquilo, cara. E que os caras conversou com você? Eu falei, não, tá tranquilo, velho. Depois a gente conversa. Subi, fui embora, cara. Cheguei no quarto lá. E tudo, orei. Chorei. Né? E eu falei, cara, o que eu tô fazendo? É a oportunidade da minha vida e corri se ficar fora da melhor competição, da competição maior que tem no Brasil, que é a Copa São Paulo. Aí eu já fiquei... Beleza, aí eu comecei a mudar. Comecei a treinar. E Copa São Paulo, o pau quebrando. E tinha... Ataque tinha Joab, que era muito bom também. Jonathan, Guilherme, Vinícius e eu. 5. Os 5. E eu falei, nossa, Deus do céu, então vai cair um. Falei, não pode ser eu. Ele vai levar 4, né? Não pode ser eu, não pode. E eu nem lembro se o Joab foi. Eu acho que ele foi. Acho que o Anderson chegou a levar os 5. E aí, cara, faltando uma semana, assim, pra gente viajar. Aí, a gente acabou de treinar e tudo. Ele falou, vou mandar a lista. E tudo. E eu, cara, eu já falei, meu Deus, Senhor, e agora? E na hora que ele colocou a lista lá, e tá, Marcinho, nó. Aquilo ali, o Luizinho, que é do meu quarto, falou,
fica tranquilo, senhor. Vai dar tudo certo e tudo. Eu falei, pô, Luizinho, quase que eu fico de fora, velho. Aí eu contei pra ele. Aí ele falou, não, Marcinho, pois é, velho, não pode acomodar, velho. De onde você veio, o osso que você roeu, meu amigo. Agora você tá Davi, aqui. né, meu irmão? É Davi, é matar um leão, matar o urso. Não pode Se tiver o cair, gigante, véio. tem que ir pra cima. Tem que ir. E aí ele falou, Luizinho, cara, é um cara que é meu irmãozão até hoje, a gente conversa demais. E ele falou comigo assim, falou, pô, neguinho, igual você aqui não tem não, irmão. Velocidade pra fazer o que você faz aqui, não tem, meu irmão, não tem. E tudo, e aquilo, quando o cara fala assim, o seu ego, tipo assim, dá uma empolgada, né? E eu falei, não, sou bacana. Aí viajamos, cara. Viajamos pra Copa São Paulo, né, e tudo. E a situação toda, e o Anderson falou comigo, você é a minha primeira opção pra entrar no jogo. E tudo. E eu doido pra ele falar a primeira opção pra me jogar. Aí, mas eu falei, pô, pra quem quase ficou de fora. Tá de fora. Falei, o quê? Sim, senhor. E eu só aqui, ó, falei, professor, tamo junto, pode contar junto, comigo, eu tô à disposição se precisar. Bacana, cara. Aí na nossa estreia, nós estreamos bem, ganhamos o jogo de 2-0, né? Um dos gols até participei, foi uma bola cruzada, eu cabeceei, pegou na mão, foi até contra a Portuguesa. Pegou na mão, aí o Guilherme foi lá e bateu, nós ganhamos o jogo de 2-0. Depois nós ganhamos, acho, um jogo de 3-4-1. Foi. Depois nós ganhamos um jogo de 4-0. Esse jogo eu fiz um gol e tudo. Entrei no segundo tempo também, bem. Aí depois no outro jogo, no último jogo, né? A gente podia ter ganhado, podia classificar melhor e tudo. Aí teve uma jogada, o jogo tava pegado lá em Amparo. Pegamos o time da cidade. O jogo tava pegado. O Anderson me colocou e eu bem no jogo e tudo. Aí um contra-ataque, irmão, 3-1. Eu com a bola na direita, era só virar do outro lado. O que eu fiz? Eu peguei a bola, fui pedalar. Peguei a bola, pedalei, perdi a bola, dei um contra-ataque. Quase que os caras fazem o gol. Mas o Anderson acabou comigo. Acabou o jogo, ele me chamou. Pô, um contra-ataque, não pode fazer isso, tudo no contra-ataque. Falei, professor, tentei a jogada ali. Não, mas não era o momento e tudo. Falei, caramba. Decisões, né, mano? Decisões, e eu né? aqui, beleza, fui pro quarto triste. Aí depois os meninos falaram, Marcinho, fica tranquilo, velho. Você vai ajudar nós demais ainda, irmão. Melhor tá por vir. Fica tranquilo, cara. Nós contamos demais com você. Falei, bacana. Aí começou os mata-mata. Aí nós pegamos logo na sub-8ª, pegamos logo o Corinthians. Aí tava Lulinha. Meu irmão, aquela turma toda. E Dentinho. Nossa, aí eu falei, nós e Corinthians. Aí lotado e tudo. Enfiamos, demos um couro neles lá, 3-2, meu. Tiramos, cara. Aí depois veio vitória, nós ganhamos. Aí veio a semifinal. Nós e São Bernardo. Meu irmão, que jogo louco. 5-4 pra nós. Começamos o jogo destruindo. 3-0. Rapidinho. Beleza. Segundo tempo, os caras começaram a jogar. 3-1, depois 3-2, aí nós fizemos 4-2. Quando tava 4-2, o Anderson me chamou pra entrar. Aí eu entrei no jogo, tal, fumaça e tudo. Aí o Jonathan saiu, eu entrei no lugar dele. Então o ataque ficou eu e Guilherme. Eu entrei e tava 4-2, irmão. Na hora que eu entrei, fiz umas 2 jogadas, depois de 5, 7 minutos, nós tomamos 2 gols. E dentro da casa dos caras, o jogo foi lá em São Bernardo. Meu irmão, pensa no sufoco. Meu filho. E aí bola vai pra lá e vai pra cá. Aí eu falei com o Guilherme tá quanto? Ele falou, Marcinho, 4-4. Falei, o quê? 4-4, meu irmão. Eu falei, meu Deus do céu, nós tá ganhando os caras de 4-2. Aí o Paulinho Paulinho Waldo bateu na bola assim, no contra-ataque nosso, na direção do Guilherme. Aí eu faço o facão muito bem. Eu fiz o facão assim, na hora que o Guilherme me viu, ele podia ter virado o corpo e batido, né? Ele me viu, eu falei, vai com aí, deu toque, calcanhar pra trás. Aí eu tirei do zagueiro, eu nunca tinha feito um gol de esquerdas. Fiei a porrada, gol. Ganhamos o jogo de 5-4. Eu fiz o gol, na hora que eu fiz o gol, deu 5 minutos, o Anderson me tirou e colocou o zagueiro pra fechar o time. Aí saiu depois o pessoal, não, ninguém entendeu nada, Marcinho, e tudo. Eu falei, irmão, tá tudo certo, ganhamos o jogo. Aí, Cruzeiro, tá na final da Copa São Paulo. Aí eu tenho
o jornal, tá tudo na casa da minha mãe e tudo. Aí até o do super. Raposinha Infernal, tal. Aí tá a foto minha. Tudo, Marcinho, do Guilherme. Mas essa saiu só a minha. Só a sua. Só a minha, eu comemorando, sabe? Pôster, Marcinho, fez o gol da vitória e tudo, Raposinha Infernal e tudo. E, cara, aquilo ali, os meninos veio, me abraçou e tudo, acabou, né? A gente comemorando e tudo. Aí o Anderson me chamou, falei, não é possível que ele vai me xingar de novo, o que eu fiz de errado dessa vez? Aí ele falou, tá vendo? É isso que eu quero de você, filho. Eu sei do potencial que você tem, agora você sabe do potencial que você tem? É isso. E ele falou comigo assim, ó, lembre-se de uma coisa, Marcinho. Quando um treinador cobra muito o atleta, fica no pé dele, é porque ele se importa com o atleta. Porque no dia que eu não te procurar mais, não falar nada com você, pra mim você não, É isso aí. Não tem objetivo nenhum mais. Eu falo isso para as minhas filhas. E eu... Enquanto o pai chama a atenção, meu irmão, porque ele cuida, ele te quer o bem. E o Anderson falou isso com você, uma fala de pai, né? Foi. E quando ele falou isso comigo, eu falei, nossa, professor, obrigado e tudo. Tem que agradecer, não, vai lá comemorar. Aí fui, nós ganhamos e tudo. Aí nunca tinha dado entrevista. Aí à noite no hotel, a gente estava na final, aí o pessoal da Itatiaia ligou. Falou, não, a gente quer falar com o Marcinho, né, ao vivo. Aí entrei ao vivo na Itatiaia. Eu nunca tinha dado entrevista, gaguejando mais do que... Aí falei, expectativa, né? Um gol muito importante, só que o mais importante de tudo foi a classificação para a final, tudo. Aí nós fomos para a final contra o São Paulo. Ganhamos nos pênaltis, né? Aí, assim, é o título mais importante da base que o Cruzeiro tem, né? A Copa São Paulo. A gente foi aquela festa toda quando nós voltamos, né? Aí foi aquele negócio todo. Aí um monte subiu profissional. E os caras queriam que eu subisse também. Só que o Anderson foi e travou. Falou, não, o Guilherme, o Anderson, que se destacou muito na Copa São Paulo também. O Jonathan e Guilherme subiram os três. O Anderson era o volante? O lateral esquerdo. Lateral. E esse fez uma Copa São Paulo, assim, ele e Guilherme, fora da curva. Aí eles falou assim, não, vamos subir e tal, o Marcinho também, nós vamos subir. O Anderson falou, não. Marcinho, não. Não é a hora ainda, eu quero ele aqui, deixa ele aqui comigo. E eu lembro que na época eu fiquei chateado. Eu falei, subiu e tudo. Aí eu, tá, mas aí depois falei, poxa, cara me ajudando pra caramba. Você lembrou da fala dele. Não é a hora certa, né? Não é a hora. Eu lembrei na hora quando ele falou comigo. Na hora eu fiquei meio chateado, mas aí depois ele... Aí acabou. Tá, aí os meninos subiu, profissional, e eu continuei lá. Aí, 2007, foi aonde, depois a gente foi campeão da Copa São Paulo, eu não tinha nem um ano de Cruzeiro. Na hora que nós chegamos na toca, o supervisor falou comigo assim, ó, segunda-feira, vocês estão de férias, vão dar uma semana, mas segunda-feira você tem que ir lá na toca, lá em cima. Aí eu fiquei assim, falei, mas pra quê e tudo? Não, os caras querem lá que você assina um novo contrato. Eu lembrei do que eles tinham falado comigo, se eu adaptasse, ia assinar um novo contrato e ia pegar uma luva. E eu, bacana, subi lá na toca, assinei. Ele falou, esse valor aqui é seu. Depois você resolve lá com o seu empresário e tudo. Falei, não, beleza, assinei. E eu deixava sempre o cartão nem ficava comigo, porque na toca eu tinha tudo, irmão. Sim. Tudo alimentação, tudo bom e do melhor. Então, eu não gastava dinheiro em nada. O meu salário que eu recebi na época era R$700. R$700 naquela época era muito dinheiro. Sim. Eu deixava o cartão com a minha tia. Porque ela que minha mãe ia trabalhar, eu deixava com ela lá, ficava lá e ia fazer a compra de tudo. E eu ficava lá na toca, tranquilo, comendo. Eu tava no paraíso, meu irmão. Sim. Aí, eu falei com minha tia, falei, eu assinei um novo contrato, contei pra minha mãe e tudo. Nossa, o pessoal na festa e tudo. Falei, eles falou que vai depositar um dinheiro aí, mas depois seu aí que eu não sei. Aí minha tia foi lá. Cascai pra trás. Ela foi lá no banco lá e tirou... X-valor. Ela olhou o extrato assim, ela olhou. Ela me ligou na hora. Ela falou, Erraram. Falou, nego. Falei, o que foi? Não, fui lá tirar um negócio. Uai, tem uns 5 aqui, um monte de zero. Como Deus é maravilhoso, né, Márcio? E como tudo, Deus eu falei, uai, sério? Ela falou, não, nego, eu tem um dinheirão aqui, viu? Aí ela falou, eu falei com ela, uai, que bom, ué.
Compra aí. Eu falei com ela, vai lá no mercado, chama todo mundo, vai lá e faz aquela compra. E faz aquela compra e compra para vocês que vocês estão precisando. Mas você, nego, eu não estou precisando de nada. Deixa aí com vocês aí, depois eu pego o cartão com vocês, compra o que vocês têm que comprar aí, depois eu vou tirar uma parte, vou passar pro empresário lá, né? O famoso Deus ainda realiza, né, Márcio? Deus ainda realiza. Não, e assim, aí você vai pro profissional. Aí foi onde a gente foi campeão, né? Copa São Paulo. Aí depois a gente foi campeão brasileiro sub-20, eu jogando também. Uhum. Aí chegou em janeiro, 2008. Os caras falaram, Marcinho, você tem que subir. Profissional. Aí eu fui profissional. O Adilson Batista, que era o treinador e tudo. Tem conversa com ele direto agora. Tá na base agora. Quer dizer, não, o Milton teve que conversar com ele. Aí eu fui profissional. Aí foi aonde começou as batalhas, meu irmão. Que aí é uma outra fase. É uma outra situação. Porque quando eu subi, eu tava muito bem. Eu tava voando, eu tava vindo assim, de uma sequência muito grande. Na base, é muito diferente, base para profissional. E quando eu subi e tudo, eu comecei a treinar e tudo, eu tava bem, né, e tudo. Aí eu tive minha primeira oportunidade. E me convocou pro jogo, Campeonato Mineiro. Nós e Democrata de Sete Lagoas, 2008, Mineirão. Até o Gleição, que era o goleiro, amigão meu. A gente ganhou o jogo, acho que foi de 3-0. Quase que eu fiz um gol na estreia e tudo. E depois que eu joguei aquele jogo, né, eu fui para mais um jogo em Divinópolis, que ele me levou. E depois os caras foram me chamar, falaram, Marcinho, nós vamos te emprestar. E na hora, 20 aninhos, eu não... Falei, mas emprestar, mas por quê, né? Ou não, porque tem muito atacante aqui e a gente quer te dar minutagem. Falei, tá bom. Eu fui pro Joinville. Fui lá pro Joinville. Cheguei no Joinville, foi na onde que o Ramires veio. Então foi aquela troca. Eu fui pra lá emprestado e eles trouxeram o Ramires pra cá. Aí, beleza. Pra mim, tranquilo. Fui, comecei a jogar. Aí meu primeiro gol saiu lá. Na estreia ainda. Um golaço lá. Nós empatamos. Foi até contra a Chapecoense. Uhum. Empatamos, beleza. Aí, durante o campeonato e tudo, aí onde começou a minha luta, onde que eu falo que foi assim, do joelho. Aí onde começou, assim, uma luta muito forte minha, sabe? Com o joelho. E eu machuquei o joelho, né? Num lance bobo, assim, eu só senti a dor durante o jogo, né? Não foi uma torção, nenhuma pancada, eu senti a dor. E quando eu caí no chão, que eu tava começando a sentir muita dor, e eu levantei, eu fui dobrar meu joelho. Quando eu fui tentar dobrar meu joelho, não dobrava. Não. Naquilo eu entrei em desespero, né? Aí os médicos entraram e tudo, saí do jogo, tomei banho, cara, e chorando, né? E falei, por que Deus, né? Por quê, né? E nesse tempo que eu já fui pra lá e tudo, eu afastei da igreja. Eu afastei. Muitas pessoas não vão entender, né? Muitas pessoas podem falar assim, mas então quer dizer só porque se afastou, Deus te puniu e tudo. Não. Envolve muita coisa que as pessoas não tem pessoas que nunca vai conseguir entender. E naquele momento ali, pra mim, foi assim, terrível. Porque eu tava vindo numa crescente muito grande, comecei a jogar muito, eu falei, agora eu vou voltar pro Cruzeiro, eu vou voltar voando, não tem como os caras não ficar comigo. Aí eu fui e fiz uma ressonância. Aí quando eu fiz a ressonância, né, e o médico falou assim, olha, você machucou o menisco e você tem que operar. Nossa, aí pra mim, e olha que o menisco era coisa simples. Mas pra mim foi, assim, uma tempestade muito grande, porque eu sofri muito. E quando eu operei, aí eu tive que operar lá. Eu liguei aqui no Cruzeiro e eles falaram, Marcinho, você tem que voltar pra cá bem, você saiu daqui bem. Falei, pois, mas eu vou operar num lugar que eu não conheço tudo. Não, você tem que operar aí. Beleza. Né? E eu operei lá, em Joinville mesmo. Comecei a fazer a recuperação lá. Só que durante o processo, cara, eu sofri muito, velho. Eu sofri muito, Vitor. Muito, sabe? Era muita dor, noite sem dormir, sabe? Assim, era uma dor terrível que eu sentia, assim, fora do normal. Então, isso foi quase uns 2 meses, assim, sabe? Seguido. E quando eu comecei a andar,
e tudo. Comecei a me preparar melhor. Aí apareceu a oportunidade para me poder ir pro emprestar de novo. Para me poder ir lá para São Paulo, Marília. Os caras falaram, Marcinho, você já tá melhor, você pode voltar pro Cruzeiro, mas o Marília te quer, Série B. Eu falei, Série B, eu tô voltando de lesão, eu vou, ué. Claro. Bacana. E aí eu fui. Acabei de fazer a recuperação lá. Aí começou as batalhas, irmão. Eu não conseguia fazer 2 treinos e voltar pro DM. Fazia 1, 2 treinos e voltava pro departamento médico. E quando eu comecei a achar que dava para ir, agora vai, o joelho doía de novo. E aquilo foi me arrebentando. O joelho inchava, tinha que pulsar e tinha que tirar o líquido. E cada vez que tira o líquido do seu joelho, né, eu acho que é o líquido sinovial que fala, você perde muita aderência, perde muito. E isso acabou me prejudicando muito. Só que aí depois eu comecei a jogar, comecei a fazer gol. Só que antes dos jogos eu tinha que ir para academia. Antes do aquecimento, eu ia para academia, levantar o peso pro joelho e acabava o jogo, injeção. E depois, no outro dia, pulsar. E aquilo foi desgastando. Foi desgastando o joelho. E minha luta começou e eu começava a orar, falava, Deus, por quê? Por quê? E Deus em silêncio, irmão. E quando Deus fica em silêncio, é a pior situação que essa hora você fala, não tem lógica. Deus me abandonou. Não pode, não tem condição. E minha mãe me mandava mensagem, tudo. Ligava. Como é que você tá, filho? Eu tô bem, mãe, tranquilo. Só o joelho tá doendo um pouquinho, mas... E eu tava assim, lá embaixo, né? E os caras contando muito comigo, né? Porque minha função era muito importante, né? E acabou que isso eu fiquei, assim, muito abalado. Mas eu sabia o porquê que tudo estava acontecendo. Era permissão de Deus, desobediência. Eu sabia, eu tinha essa consciência. Só que mesmo assim a gente tem ainda, como se dá cara de pau de falar, oh Deus, por quê? Sim. Né? Então, eu sabia de tudo, né? E, então, acaba que eu sofri muito. E depois eu voltei, depois de Marília, né? Aí joguei o Paulistão no outro ano também. Comecei a fazer alguns jogos, aí depois acabou que eu peguei e pedi para ir embora. Porque o treinador não... Chegou um outro treinador, aí não começou a me usar, falei, deixa eu ir embora. Eu vim pro Vila para acabar de jogar o Campeonato Mineiro. Vila tava brigando para não cair, faltava 5 jogos. Tinha que ganhar 3. Ganhamos 2, perdemos 2, empatamos 1 e ainda não caímos. Ainda fiz um gol no último jogo ainda. Livramos o Vila. Beleza. Falei, agora vou voltar, né? Cruzeiro, tudo. Voltei. O joelho começou a doer de novo. Ressonância. Aí é onde começou a minha luta maior, Vitor. Cirurgia. De novo. Fiz uma outra cirurgia. E durante a cirurgia, eles mexeram em coisa no meu joelho, né? Que não precisava, né? Foi um outro médico, eu nem vou citar e tudo, né? E eu não conseguia recuperar, cara. Eu tinha uma dificuldade muito grande, eu não conseguia recuperar de jeito nenhum, sabe? E o Cruzeiro me deu todo o suporte, tudo, né? Eu tenho que agradecer ao Cruzeiro, porque eu fiquei quase 4 anos em departamento médico, vai e volta, aquela situação toda. Mas em momento algum o Cruzeiro, assim, me abandonou. Ao contrário, me deu tudo que eu precisava, né? E às vezes nas cirurgias que eu passei, mexeram em coisas que não precisava, que não tinha necessidade. Então acabaram de perfurar minha cartilagem, então aconteceu. E aquilo foi desgastando. E eu tinha dificuldade de ganhar massa muscular e ficava na academia. Eu não conseguia levantar uma placa. Eu não conseguia. Enquanto eu não pedalasse ali para poder dar uma esquentada no joelho, pelo menos 20, 30 minutos, eu não conseguia levantar uma placa. Então aquilo ali foi me arrebentando, eu fui caindo, sabe? E tudo, e todo mundo falava, não, Marcinho, vamos, cara, vamos, você precisa e tal. E chegou uma hora que eu não tinha mais força. Eu não tinha, cara. E eu falava assim, oh Deus, eu não... É o deserto que Deus permite a gente entrar, né? Falei, Senhor, chega, eu não aguento mais, não aguento. E nisso eu já tinha passado por 3 cirurgias. E eu lembro que quando eu comecei a fazer o reforço e tudo, aí os médicos da terapia falaram assim, agora nós vamos pro campo. Falei, nossa, glória a Deus, cara. Cara, eu dava trote no campo, vou falar com você, era como se fosse uma faca que estivesse enfiando dentro do meu joelho. E eu mancando e chorando, velho.
dando volta, mancando e chorando. Eu dava 1, 2, 3 voltas e eu forçava e doendo. E os médicos, e aí, mas assim, cara, eu parei, saí assim, eu fui lá pra dentro do DM chorando. Falei, cara, eu não aguento. Eu falei, eu não vou conseguir voltar a jogar mais. Eu não vou e tudo, né? E eu sabia que tudo estava acontecendo, era desobediência minha, né? Tinha feito, assim, muitas coisas que não agradou a Deus, né? E tudo. Então, assim, saí da presença mesmo, né? Fiz coisas que não agradavam a Deus e eu conhecedor da palavra, e eu sabia que eu estava errado. E eu sabia que tudo isso que estava acontecendo era consequência do que eu tinha feito e que eu estava fazendo, né? Então, Mas Deus é tão misericordioso, né, que ele permite a gente entrar no deserto, mas ele nunca abandona a gente, né? a gente que acha que ele abandona, né, mãe? E por isso que eu comecei a falar dos caminhos aqui na nossa conversa, né? Às vezes eu almejo um caminho e a gente toma certos caminhos, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Tá? Mas quando a gente está com as armaduras dele lá em Efésios 6, né? Mas ele sempre te guardou, te levou você também para onde que o futebol realmente acontece no Brasil, né? O futebol amador também, né? Entra aí, você tem uma história maravilhosa, né? Futebol amador. E que Deus te proporcionou, né, cara? E talvez aí já numa outra realidade de trazer Deus mais. Você falou da sua avó, né? Vocês sempre foram muito cristãos, assim? Como que... Eu assim, né? Eu fui Ou mais como que foi o através... seu contato, assim, com Deus? Eu Né? foi através da minha avó, né? Minha avó era católica, assim, católica mesmo, né? Tinha imagem, tinha tudo na casa dela, né? E depois ela se converteu, né? E ela sempre orava por nós, mesmo ela sendo católica, ela sempre orava muito pela gente mesmo. E eu comecei a ir por ela, né? Comecei a ir por ela, e ela falava, vamos, desde pequeno, tudo. Aí ela falava, não, vamos na igreja com a gente. Ela levava a gente, né? E eu ia mais para comer. No... Eu, meus irmãos, a gente ia falar, não, vai ter... Aí nós falávamos, vó, o que vai ter lá hoje, vó? O que vai ter lá hoje? Ô, menino, você tá indo só para poder comer? Eu falei, não, vó, mas né, depois, se Deus... Ela falava, vamos. Então, a gente era mais novo e tudo, 10, 12 anos ali, a gente, né? Aí depois a gente vai conhecendo a verdade, vai sendo liberto, né? Sim, vai sendo liberto. Aí eu ia mais pela, assim, minha avó. Então, ela que levou a gente assim, né? Mas hoje cristão, assim, né? Na família, hoje mesmo cristão, é somente eu mesmo. Né? Minha irmã era também, mas ela tá afastada, sabe? Tudo, né? Mas eu creio, em nome de Jesus, que não só ela, como minha casa toda vai servir ao Senhor ainda. Né? Eu creio. Em nome de Jesus, tenho orado muito para isso, né? Então, eu creio, sabe? Então, foi ela que caminhou a gente aí, né? Por esse processo. Né, e passei para a situação toda do joelho, né? Foram no total 6 cirurgias, né? E tudo. E depois, quando eu parei, aí comecei a mexer com a escolinha de futebol, que não era o que eu queria. Mas é igual eu falo, a gente faz os planos, mas a palavra final ela vem de Deus, não tem jeito, né? E eu sempre fui um cara muito carismático, brincalhão, sempre gostei muito de criança, né? Então, no começo, eu não queria mexer com escola de futebol, meu negócio era venda, eu sempre gostei muito de vender e tudo, conversar com cliente, aquelas coisas. Mas Deus falou, não, peraí, filho, tem algo maior para você, vamos mexer com as crianças. Aí foi onde eu comecei a mexer com escolinha de futebol, né, através de um amigo meu, né, lá de Nova Serrana, que tinha uma quadra, aí fui para lá e comecei a mexer com escola de futebol, né, desde 2019. Né? Aí comecei a jogar amador também e tudo, recuperei do joelho, né? Aí comecei a jogar amador, fui campeão aí, jogando e tudo. Aí, o ano passado, né? Aí eu falei, não, chega, não dá mais, porque eu já pensei em continuar jogando, machucar mais ainda, aí eu e minhas crianças. Como é que eu faço? Como é que eu vou cuidar dos meninos? Mas você foi campeão da Copa Itatiaia, né? Fui campeão com a Itatiaia, com o Novo Cristina, né? Eu tinha jogado um ano antes, né? No Sol Nascente, eu cheguei na semifinal lá e tudo, perdemos nos pênaltis, eu até errei o pênalti. Aí, no ano seguinte, fui pro Novo Cristina e a gente foi, eu jogando, a gente conseguiu ser campeão. Esses mistérios de Deus, né, que faz, né? Você passar no caminho lá, assim, ó, pra colocar a gente no prumo, como diria meu pai, né? Deus faz isso, né? E tem que fazer. Você foi ser campeão, sabe? Lá no outro oposto que você nem imaginava, mas viveu o que Deus permitiu, né? Uma experiência. Deus me permitiu chegar lá
no Cruzeiro, ganhar, depois perder algumas situações que foi necessário, porque eu precisava voltar para os caminhos do Senhor. Porque eu falo, se eu não voltasse, às vezes eu não estaria nem aqui. Né? Sim. Não estaria nem aqui. Então, quem me ajudou muito, minha esposa também, né? Ela que, né? Porque a mulher sábia, ela edifica a casa. Então, ela edificou muito, né? E me ajudou muito e tem me ajudado muito. Fala então, o nome assim, da esposa. Aqui, quando a fala Ana, esposa, eu né? sempre falo. Tem que falar o nome aí, porque senão a gente dorme até no sofá. Não é problema. Então, ela me ajudou muito, né? E me ajuda também, né? Mas eu precisava passar por isso. Momentos difíceis. Eu precisava, foi necessário eu passar. E era-lhe necessário passar por Samaria. Não tinha jeito, eu tinha que passar por lá. Né? Porque se eu não passasse por lá, às vezes eu nem estaria aqui. Sim, né? sim. E eu aprendi muito. Né? Igual fala, né? Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tinha muita fé e tudo, mas faltava algo assim mais forte, né? Que era eu me entregar verdadeiramente, né? Porque em Provérbios 16:3 fala, né? Consagra ao Senhor, né? Tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Né? Quando a gente fala consagrar a Deus, não é pedir, porque muitas pessoas falam, eu quero consagrar a Deus aqui o meu carro, eu quero consagrar ele. Não, consagra a Deus sua vida. Consagra a Deus aquilo que você vai fazer, aquilo que Deus permitiu você fazer e você tá. Né? Porque a gente tem uma mania muito grande, muitas vezes só pedir igual criança, pede, mas agradecer mesmo, consagrar a Deus, né? Então, assim, para mim foi muito bom ter passado por esses momentos. Foi necessário passar ali por Samaria mesmo. Tinha que sofrer ali, tinha que passar. Então, hoje eu dou glória a Deus por tudo que eu passei, porque hoje eu vejo os frutos que eu estou colhendo, né? Mas lá atrás foi momentos difíceis que eu passei, mas foi necessário. Eu precisava passar por aquilo, né? Eu precisava passar. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Agradecer. E hoje no papel também de semeador, né? Que hoje, né, você tem esse trabalho com as crianças, né? Que ainda continua. Tem. Hoje já semeia de uma outra forma. Toda a experiência você já passa também. Aí você faz o papel do Antonino, você faz o papel do Anderson Moreira, né? Nessa vida hoje. Faz. E assim, tem muitos pais que falam comigo assim, né? Ô, Marcinho, cara, como é que você tem paciência com os meninos e tudo, né? Eu falo, cara, é Deus. É Deus. É Deus. Né? Criança, eu falo que a Bíblia fala de Mateus que a gente deve ser igual uma criança. Sim. Então, quando eu tô com eles ali, eu procuro me divertir com eles, mas ao mesmo tempo chamar atenção demais. E tudo. Mas é prazeroso. Eu falo que eu trabalho com o bem mais precioso que você tem, que é o seu filho. Então, eu trato os filhos de vocês como se fosse o meu filho. Uhum. Então, para mim, é um prazer, uma honra muito grande ter vocês, pais, ter a confiança e ter o filho de vocês comigo. Então, isso para mim é um privilégio. Eu tenho pedras preciosas na mão que Deus colocou para me poder cuidar. Então, eu cuido, eu brinco com os pais. Se eu ver vocês xingando o filho de vocês, vocês vão arrumar problema comigo. Né? Então, assim, a gente tem um relacionamento muito bom, sabe? Com os pais, né? E tudo. Então, é coisa assim que é só Deus que proporciona, sabe? Deus coloca pessoas no seu caminho, que muitas das vezes você está ali chateado, porque vem um dia mal. Ele vem um dia mal, e muitas das vezes esse dia mal ele vem porque é necessário. Né? Imagine se nossa vida fosse todo 1000 maravilhas. Nossa. Como a gente quisesse, na hora que a gente quisesse. Pai, né? A gente não ia procurar, sabe? Então, hoje, tudo que eu vou fazer para os meus meninos da escolinha, sabe? Tudo, eu oro, peço a Deus direção, sabedoria, sabe? Entendimento. Eu sempre falo com os pais e com a minha esposa que o maior medo que eu tenho escolinha de futebol é eu magoar alguns dos filhos deles, uma criança. O maior medo que eu tenho. Às vezes eu sou duro demais com eles e tudo. Às vezes eu passo um pouquinho do limite. No momento ali, minha esposa não fala nada comigo. Mas acaba o treino, quando ela faz assim com o dedinho, meu amigo, já vem. Ela fala, ó, hoje você pegou pesado. Fulano. Amanhã você vai chamar ele, vai pedir ele perdão, porque você pegou pesado hoje.
Amor, mas você pegou pesado. Tá bom. Muitas vezes a gente não dá o braço a torcer. Não, não dá não. É. E é tão engraçado que, deixa eu contar pra vocês rapidinho. Eu sempre tenho uns 2 meses atrás, eu chamei a atenção muito forte de um atleta nosso lá. E tudo, que ele tava brincando muito, eu chamei a atenção dele muito forte. Muito forte, tudo. E as mães, pai, já conhecem meu trabalho e tudo. Sim. E eu vi que essa mãe ficou muito chateada e tudo, né? E o filho dela estava errado, né? Mas a maneira como que eu falei com ele, né? Eu me expressei, não foi legal. E minha esposa me chamou na hora, depois. Então, pegou, me chamou. Ela foi e mandou uma mensagem para Ana. Minha esposa falou, Ana, Marcinho falou assim, sabe? Eu respeito demais o trabalho dele, mas ele pegou muito pesado, não só com meu filho, mas com o outro lá também. E tudo. A minha esposa foi, pegou o telefone e falou, ouve o áudio aí. Eu falei, não, ouve aqui, pode deixar que os auxiliares tá lá. Ouve aqui. Aí eu, amor, mas você pegou pesado sim. E eu vi. Toma, você sabe o que você tem que fazer. Aí eu mandei mensagem para essa mãe, pedi ela perdão e tudo, né? Aí ela falou, Marcinho, não, tá tranquilo. Eu só acho que você pegou um pouquinho pesado com os meninos e tudo. Eu falei, Mas filha... a oportunidade de viver o evangelho, né? A oportunidade de viver o evangelho. E aí, né, o que os pais, assim, sabe, graças a Deus, ama a gente lá. É que na hora eles falaram assim comigo, assim, ó. Fechou lá. Aí no outro treino, eu chamei as 2 mães, falei com elas aqui, ó. Senta aqui. Aí ela, ô, mas senta aqui, vocês 2. Quero pedir vocês perdão. Ela falou, não, mas não, peraí. Quando a gente erra, a gente tem que ter humildade de reconhecer o nosso erro e pedir perdão. Então, eu tô aqui pedindo vocês perdão pela maneira como eu falei com o filho de vocês. Não foi legal. Eles estavam errados? Sim. Eu corrigi? Sim. Mas eu não podia ter falado daquela maneira que eu falei com eles. Então, eu peço vocês perdão, me perdoem. Eu sei que vocês já estão acostumados com o meu trabalho, mas eu passei do limite. Então, me perdoa. Não, Marcinho, tranquilo. Aí tinha uma mãe que já está comigo há mais tempo, já está uns 2, 3 anos. Ela falou comigo assim, Marcinho, esquenta não. Ela ficou mais preocupada, Marcinho, ela queria te matar aí. Eu falei, eu sei. E nisso, na hora que foi começar o treino, eu chamei todo mundo, chamei os 2, reuni a turminha. Falei que, olha, o professor quer pedir perdão. Os meninos assustou. O professor falou, não, o professor quer pedir perdão pro Antônio e Iago. Peguei muito pesado com vocês 2, terça-feira, né? O professor pegou muito pesado, passou do limite, né? O professor não podia ter falado com vocês daquela maneira. Então, estou pedindo vocês perdão. Tá bom? Vocês perdoam o professor? Não, professor, a gente perdoa o senhor. Tudo, eles vieram me dar abraço, todo mundo. Aí eu virei para eles e falei, olha, leva isso para a vida de vocês. No dia que vocês errarem, tenha a humildade de chegar e pedir perdão e reconhecer o erro de vocês. Verdade. Isso vocês não estão diminuindo, ao contrário. Vocês estão sendo gigantes. E peçam perdão se vocês estiverem errados. E eu que vou ter que pedir perdão a você, telespectador, porque infelizmente está chegando ao final essa resenha abençoada aqui, né, Márcio? Eu já agradeço, né, a sua disponibilidade, né, esse carisma, essa bênção que você traz contigo, né, por ter cedido um pouquinho do seu tempo, sentado à mesa aqui com a gente, né, ter compartilhado a mesa. Muito obrigado mesmo, desde já te agradecendo, viu, meu irmão? E o perdão, quando você fala, às vezes, né, as pessoas podem levar tão superficial, mas é tão importante, né? E a gente aprende como mestre, né? Perdoa, é tão importante. Mas já deixo o meu agradecimento, tá? Só que a gente vai fazer algumas coisinhas aqui antes. Primeira coisa, eu tenho que agradecer os meus parceiros, né, Marcinho? Porque você sabe, né? Você como querendo ser um bom vendedor, você sabe como é que é, né? Meus parceiros, né, tem que ter um lugar aqui nesse jogo com a gente. Então, agradecendo aqui, né, quem apoia o episódio de hoje, vou ter que colocar, chegou, não tem jeito. Quem apoia o episódio de hoje é o Café Monjolo, direto do sul de Minas, levando até você a tradição e a pureza do verdadeiro café mineiro, além do café especial 100% arábica. Você também encontra o irresistível Choco Café, que combina um grão de café crocante e uma camada deliciosa de chocolate. Hoje, o nosso convidado, do Graças a Deus, sendo presenteado pelo Café Monjolo aqui do pessoal lá da família Figueiredo, viu, Márcio? Você leva lá para Ana. Esse aqui é o Choco Café, uma especialidade deles aí, são gotas de chocolate com café, cara, uma delícia.
tá? É um brinde que eles deixaram aí para você, né? Espero que você goste. E também quero agradecer também mais um aqui, né? Um apoiador, um parceiro nosso que está com a gente desde o início, a Asproalto Brasil. A Asproalto é uma assistência em proteção veicular 24 horas em todo o Brasil. Isso mesmo, todo o Brasil. Com unidades em São Paulo e Minas Gerais, a Asproalto oferece uma assistência de primeira para você, naquela hora que você mais fica preocupado, fica com a cabeça quente, né? Quando seu veículo, em caso de roubo, danificação, acidente, parou de repente na estrada, a Asproalto está com você. E uma novidade, a Asproalto tem planos personalizados para BYD e motos elétricas. Para quem mora na região metropolitana de Belo Horizonte, a Asproalto fica ali localizado na Avenida Coronel Durval Barros, 241, no bairro Lindéia. E em São Paulo, a unidade está localizada na cidade de São Carlos. Aponte a câmera para o QR Code que está na tela, conversa lá com o João Henrique, todo o pessoal vai te atender lá, vai ser uma benção na sua vida. E também não posso deixar de falar aqui da loja da Koala Esportes, também é uma das nossas parceiras aqui. Na Koala você encontra uma variedade de equipamentos para realizar sua prática esportiva e atividade física, artigos de vestiários para malhação, tênis, chuteiros, uniformes esportivos e muito mais. Você encontra na Koalas e Esporte. A Koala Esporte fica ali na região, ali na divisa de Contagem com Betinho, ali no Fonte Grande, na rua José Rodrigues Guilherme, 678, no bairro Fonte Grande, ali pertinho de Betinho, ali, viu, ô Marcinho? Pertinho. Pertinho. Você também aí, aponte a câmera para o QR Code na tela para você ter lá um contato com o Gustavo e toda a equipe. Esses foram os nossos parceiros de hoje, o episódio aqui com o Márcio. Ô Márcio, e é o seguinte, agora a gente faz duas coisas antes de terminar. A gente sempre pede ao convidado para trazer um livro, para fazer uma substituição, né? Você trouxe, a Gabi vai entregar o livro aí, você vai pegar aí, qual que é o nome do livro? Heróis da Fé. Isso daí é testemunhos, né? Os homens aí, né? Tementes de fé. E a gente deixa a seu critério para fazer a substituição. Você só vai tirar essa sacola daí para a gente mostrar o do Euler. Pode colocar aí no cantinho. Nós temos aí, né? Tivemos aqui a presença do nosso irmão Euler. O livro de Tudo Começa com um Sonho. E também temos aqui o livro do pastor Ronaldo Santos, lá da comunidade Recomeçar, que é o Sai de Cima do Muro. Aí você fica à vontade, como no futebol, né? Você tira um bom jogador para colocar um outro bom jogador. Fica à vontade. Eu vou pegar o nosso amigo Euler aqui. Pronto, fez a substituição. Aqui, filho do vento. O filho do vento. Esse é fera, tá? Esse é fera. Esse aqui é diferenciado. Eu vou falar com você, tá? Assisti muitos jogos dele aqui e peguei um pouquinho da velocidade. Se inspirou bastante, né? Aqui é acima da média, viu? Ô Marcinho, para encerrar aqui, ô Gabi, traz aí para nós. Que nós vamos tirar aqui a palavra do Senhor, mas assim, aqui a gente tem a seleção do Senhor. Então, assim, todo mundo que passa aqui tem que assinar. Tem que assinar. Claro, né? A nossa gloriosa amarelinha, abençoada. E, claro, né? Deixando seu registro aí. Essa camisa aqui, eu já estou entrando em contato com um pessoal que faz um trabalho missionário lá no Amazonas, com os ribeirinhos. Quem sabe essa camisa vai para lá para abençoar, eles vão fazer lá um sorteio, vai fazer como é que fala, gente? Um leilão para abençoar o projeto. Então, eu estou começando a conversar lá com o pessoal, então vai ser uma bênção na vida do pessoal também. Ser, né? Então, ajudei para Márcio. Que bênção, viu, irmão, ter você aqui, e pode ter certeza que Deus só vai te abençoar cada vez mais, né? E quem sabe, né? Seja essa camisa aí também com o seu autógrafo lá, abençoando os irmãos. Amém, meu querido. Ô, Márcio, é isso daí, né? Os encerramentos aqui, fica à vontade aí para... Primeiro eu quero agradecer vocês, né, pelo convite, né? Para mim foi uma honra muito grande estar aí, graças a Deus, né? Que eu tenho certeza que vai ser muito bom para vários atletas aí, eu tenho certeza que vão vir muitos aqui ainda, né? Contar o testemunho, né? Falar aquilo que Deus fez, né? E faz ainda, e está fazendo. Então, para mim, foi um privilégio muito grande, meu irmão Vitor. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de mandar um abraço pro Luquinha, meu irmão. Luquinha, muito obrigado, meu irmão. Viu? Grande abraço para você aí. Tá? Espero que a gente possa se encontrar. Mora pertinho de casa, ali no São Caetano. Vai ter que pagar um café. Eu gostaria, né, de agradecer aqui, né, o Choco Café. E eu tenho certeza que a minha esposa vai gostar muito, que ela gosta com café. Ixi, então nós vamos providenciar depois o pessoal aí também para preparar um outro kit para eles aí. Muito obrigado, viu?
E agradeço a vocês, né? Ô, meu irmão. Todo mundo Tem aqui. que agradecer. Ah, Muito, muito, muito. gratidão mesmo. Eu acho que vai precisar do segundo tempo, porque deve ter história para mais de metros, né? Mas fica aqui já o convite para voltar, né? Em breve e a gente bater essa resenha aqui, né? Com certeza, Em meu irmão. nome de Vai- Jesus. Vai ser um prazer muito grande, né? Vamos estar remarcando aí para voltar, né? Tem agora a parte do amador e agora do scout aí trabalhando na Lar de Esporte agora. Então tem assunto para... Tem muito assunto, né? Resenha aí. Sempre tem, né? Isso Mas daí. o principal que a gente não pode esquecer do pai, né? É o pai, falar dele, né? O mestre. O mestre, ele, o senhor dos senhores. E ele que proporciona, né? O Graças a Deus Futebol Clube. Obrigado por você estar acompanhando aí o projeto do Senhor, esse propósito do Senhor, onde o futebol encontra a fé e a fé transforma vidas. Valeu, gente. Até o próximo.